Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria voltar a essa igreja e agora nas comemorações dos 125 anos dessa igreja, uma igreja ícone da IPB e da história do protestantismo aqui no Brasil. Desde 1926 de agosto de 1900, que Deus tem abençoado a vida do Brasil e de muitos irmãos e irmãs que passaram ou foram influenciados por essa igreja. É um grande privilégio para nós pregarmos. Trago o abraço da igreja presbiteriana Christ the King, Presbyterian Church em Boston, e também das nossas congregações, para vocês. Um abraço carinhoso no conselho, na junta diaconal, principalmente no reverendo Roster, amigo de longas datas, companheiro de caminhada e de sofrer pelo Evangelho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, e eu queria que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu tentarei não gritar tanto, vim com esse propósito, mas parece que para manter o reverendo Roster, o reverendo Camargo acordados, eu vou ter que falar um pouco mais alto. Mas em Boston eu estou passando por um processo de adestramento vocal para falar mais baixo. Lucas capítulo 10, versículos 25 em diante. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Pode tomar assento. Existe um filósofo cristão holandês chamado Gerard van der Loo, que diz que o homem é um ser que se apoia totalmente na religião para poder suportar a si mesmo. Calvino diz que em nós foi implantada a semente da religião. Aquilo que os teólogos chamam de semen religiones está em cada um de nós. Há urgente necessidade de adorar, mas não é só isso. Depois da queda, há urgente necessidade de manipular a divindade
a seu favor. Quando nós olhamos para a realidade da Palestina na época de Lucas, quando ele escreveu o Evangelho e também o livro de Atos, Lucas está olhando para o interior da religião judaica. Está olhando para o interior das religiões que faziam parte do Império Romano, e principalmente naquela região da Palestina. Ele está trazendo à luz os intestinos daquela religião, as coisas mais obscuras daquela religião, e na sua mente a intenção é dizer: a solução para o homem não é uma confiança na sua religião, um abraço na sua religiosidade, mas é a experiência pessoal com Jesus Cristo. Ao fazer isso, ele está confrontando tudo aquilo que é o status quo daquela cidade, daquele contexto. E para isso ele vai falar relatos de Jesus que confrontam tremendamente a nossa religião. Para saber se a religião que nós vivemos, depois que sair daquela porta, se verdadeiramente nós somos cristãos. Porque o certo que a Bíblia diz, meus queridos e amados que me escutam, é que a maioria de nós que estamos nesse templo hoje aqui vão para o inferno. A maioria dos pastores vão para o inferno. O inferno é um lugar, meus amados irmãos, da maioria das pessoas. É o que diz a Bíblia em todo o seu contexto. E eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Lucas deixou para nós. Porque aquilo que Lucas deixou para nós tem a ver com a verdadeira experiência que você teve com Jesus ou não. Porque frequentar uma igreja correta teologicamente, não vai levar você para o céu. E é por isso que essa história está aqui. Ela está aqui porque um homem conhecedor da lei, intérprete da lei, esse homem resolve confrontar Jesus, resolve testar Jesus através da aparência que ele tinha de uma religião verdadeira e de achar que ele estava num patamar superior aos demais. E é por isso que Jesus vai trabalhar na vida daquele homem de uma maneira extraordinária. Ele vai levar aquele homem a entender que a sua religião não é suficiente, que o seu coração não é suficiente. Um homem muito conhecido por nós nos Estados Unidos, um pastor da PCA, chamado Tim Keller, diz que a religiosidade é a intenção do homem de, na sua cabeça, ser fiel aos preceitos religiosos, colocar uma dívida em Deus. O que eu sigo, o dízimo que eu dou, os cultos que eu frequento, a maneira como eu vivo, Deus é obrigado a me salvar. Então a religião passa a ser a ideia de alguém que colocou uma dívida em Deus. O Senhor precisa pagar a dívida que o Senhor tem para comigo, me salvando, porque eu sou fiel. É por isso que a pergunta que você vai observar aqui do intérprete da lei é o seguinte: que farei para herdar a vida eterna? Veja que a palavra é herdar. A palavra herdar aqui no grego tem a ideia de obrigação. Eu sou teu filho e eu tenho direito à sua herança. Eu sou teu filho e eu tenho direito que o Senhor me salve. É por isso, amados irmãos, que a religião faz isso com você e faz comigo. O que é que eu tenho cumprido para que eu possa obrigar a Deus a me salvar? Porque se eu vivi bem, se eu cumprir as minhas obrigações religiosas, Deus tem que me abençoar. Como é que Deus não me abençoa? E essa é a religião da maioria de nós. Nós colocamos uma dívida em Deus, como se Deus devesse algo a qualquer um de nós. E é por isso, meus amados irmãos, que o que está diante de nós é um texto riquíssimo, que eu passei pelo menos 3 meses pregando na minha igreja. Esse texto não vai dar para ser esgotado aqui, mas eu vou dar uma pincelada nos pontos principais desse texto. Esse texto está falando, pasmem, meus irmãos e irmãs, de 4 eus e um estrangeiro. 4 eus e um estrangeiro. Existem 4 perspectivas aqui da figura humana. E existe um estrangeiro nessa parábola. O foco dessa parábola é mostrar quem nós somos, a religião que nós somos, e é mostrar a solução para a nossa religiosidade. Vamos lá? O primeiro eu que nós vemos aqui, meus amados irmãos, é o eu semi-morto.
É o eu semi-morto. Olha o que diz o texto aí. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, e é importante essa expressão indecisa que Jesus coloca na parábola e Lucas enfatiza, é a ideia de certo homem, é a ideia genérica, é a ideia aqui do ser humano. Não é a ideia daquele homem que está lá à beira do caminho, é a ideia de cada um de nós. Perceba, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, somos nós. Nós desviamos do caminho, nós voltamos para Jericó. Nós não estamos indo para Jerusalém, mas perceba mais coisa. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo isso lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E essa é a perspectiva também das cartas de Paulo, quando ele fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Aquele homem estava andando na hora errada, no momento errado, no caminho errado, na direção errada, e ele caiu semi-morto. Quem é esse eu? É eu e você. Na história da nossa vida, nós nascemos semi-mortos, nós nascemos em pecados, nós nascemos à beira do caminho. O que Jesus está falando é demonstrando parte da sociedade que precisava entender que cada um de nós, em algum momento da nossa história, ficamos à beira do caminho, sem a capacidade de caminhar, sem a capacidade de voltar ao caminho, de direcionar. Todos nós, irmãos, nascemos semi-mortos, vivos biologicamente, mas mortos espiritualmente. A ideia da parábola é muito mais abrangente do que somente contar uma historinha. É algo profundo que o Criador quer falar aqui. É algo profundo que Jesus quer falar. Ele quer que você tenha consciência de quem você é, se ainda não se converteu, e de quem você será. E de quem você era antes de converter. Relembrar quem nós somos antes de Jesus é essencial para manter uma religião verdadeira. Eu e você um dia fomos semi-mortos, sem forças para voltar ao caminho, escravos do pecado, escravos da dor, impossibilitados de caminhar de volta para casa. Mas em segundo lugar, o segundo eu, o primeiro eu é o eu semi-morto. Mas o segundo eu aqui é o eu ladrão, o eu salteador. Olha o que diz o texto. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de quê? De salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ele também não especifica quem eram os salteadores. Eram judeus? Eram gregos? Eram romanos? Eram macedônios? Não especifica. Por quê? Porque aqui o que Lucas quer dizer é que esses roubadores também somos nós. O que a queda fez conosco? Nos tornou ladrões. Não só ladrões corruptos da política, mas ladrões dos outros emocionalmente. Quantos de nós rouba a alegria dos outros? Quantos de nós rouba tantas coisas e pedaços dos outros com a nossa vida amarga e com a nossa vida sem sentido algum? Quantos de nós somos sanguessugas emocionais uns dos outros? Porque nós somos ladrões por essência. O roubo existe desde quando há humanidade. A ideia de roubar e subtrair o que não é seu está nos primórdios da raça humana. A ideia aqui não é somente roubar, porque eles não somente roubaram, senhores presbíteros, eles machucaram. É aquela ideia, não reaja ao assalto. Mas quantos assaltos aqui em São Paulo, ninguém reage, ninguém faz nada, mas o bandido, simplesmente por maldade no coração, mata a pessoa, ou chuta aquela pessoa, ou machuca aquela pessoa. É interessante notar, meus amados irmãos, que esses somos nós. Essa é a nossa história. Tem algumas pessoas que estão dormindo, e é normal, muitos vêm para a igreja para dormir, é um lugar bom para dormir. Continue dormindo, porque o inferno é bom, o sono lá no inferno você não vai poder. Então, assim, meus queridos, a ideia é uma falta de respeito você dormir enquanto as pessoas estão pregando. É uma questão de educação. Então, meus amados irmãos, a ideia aqui é que nós achamos que, de alguma forma, nós somos os bons da história.
A ideia aqui é entender que, de alguma forma, nós não roubamos uns aos outros. Que o ladrão são os políticos. Que o ladrão é o meu vizinho. Que o ladrão é o que está preso. Nós somos, em essência, salteadores, ladrões. E é isso que Jesus quer trazer para a realidade dos fariseus, do intérprete da lei. Esses ladrões não são de particular raça, de particular etnia. É a humanidade, somos nós. Com essa capacidade de não somente nos destruir como pessoa, mas destruir os demais. Esse é o eu ladrão e salteador. E se você não tem consciência disso, Jesus não vale nada para você. A cruz não vale nada. É uma figura na parede. É algo apenas para você cantar dia do domingo. A cruz precisa representar muito mais para você, porque ele morreu entre ladrões e salteadores. Quem foi solto para ele foi pregado naquela cruz? Barrabás. Quantas pessoas nós estamos deixando à beira do caminho, mortos, semi-mortos, doentes? Essa é a sociedade. Essa é a sociedade. Mas o texto continua. O primeiro eu é o eu semi-morto. O segundo eu é o eu ladrão e salteador. Mas o terceiro eu é o eu religioso. E o texto vai dizer, meus amados irmãos, interessante, o texto vai falar de uma palavra, de novo, genérica. Lucas é maravilhoso. O grego de Lucas é fantástico. Lucas vai dizer o seguinte, casualmente. Amo essa palavra. Certo, casualmente, nada é especificado aqui. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Casualmente. Situações da vida. Mas o que é que o sacerdote fez? Passou de largo. Semelhantemente, ele vai usar a palavra para dizer que é casualmente também. Casualmente, um levita descia por aquele lugar e vendo o quê? Também o quê? Passou de largo. Quem são os levitas e os sacerdotes daquela cultura? Toda a representação da religião está nessas duas figuras. O levita que servia no templo e o sacerdote que assistia diante de Deus e fazia a remissão, fazia os sacrifícios para a remissão de pecado da nação judaica. Eles eram o core, eles eram o coração da religião judaica. Eles eram os exemplos, eles eram o modelo a seguir. A tribo de Levi, que não tinha essência, sua essência e sua parte não tinha bens, não tinha parte de terra, a parte deles, o quinhão deles era o Senhor. Mas o que é que eles fazem? O que a religião deles fazem? De alguém que está jogado à beira do caminho, de alguém que está jogado, doente, enfermo, abatido, cheio de feridas, eles passam de largo. O problema da sua religião é que ela observa o seu semelhante como inimigo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, isso é um estudo feito nos Estados Unidos recentemente. Se você passa por uma rodovia e acontece um acidente, mas não tem ninguém preso na ferragem, o acidente não aconteceu nada, o que é que você faz? Você vai embora. Não aconteceu nada. Alguns até pela sua hipocrisia dizem assim, que bom que não aconteceu nada. Mas um estudo sobre o ser humano, antropológico, sociológico, o que acontece se tem alguém preso na ferragem e se tem alguém ali que está passando, e se o acidente foi terrível? Centenas de pessoas param. O mais assustador diante de terapias e de consultas é que as pessoas param porque dá prazer ver a desgraça do outro. Quando você escrunchinha, quando você vai no profundo do coração humano, ninguém ali está para resolver o problema. Está um com o celular agora filmando, está o outro falando, está o repórter entrando, mas pouca gente está ajudando. Aqui no Brasil eu vi uma cena dantesca de um motorista de uma carreta que havia tombado, uma carreta de carne, e está todo mundo saqueando a carne, enquanto o motorista está agonizando dentro do caminhão. E talvez dentro daqueles saqueadores tinham crentes. Pessoas que frequentam a igreja, que louvam a Deus no domingo,
Mas se a sua visão, se o seu coração perdeu a capacidade de olhar aqueles que estão gemendo à beira do caminho, a sua religião é falsa. A sua religião não existe. Quantos de vocês a religião obnubilou? Essa palavra é sua. Obnubilou o outro. Quantos de vocês não conseguem ver o outro? Bartolomeu de las Casas, um missionário, ele diz que quando o outro passa a ser o inimigo, nós deixamos o cristianismo e abraçamos as religiões pagãs. O outro não é o nosso inimigo. Nós não temos inimigo dessa terra. O nosso inimigo é Satanás. O nosso inimigo não é carne nem sangue. Nós somos chamados para abençoar, para sentir, para ser ferido, para dar a nossa vida pelo outro. Aleluia. Então nós temos aqui o eu semi-morto, o eu ladrão e o eu religioso. Deixa eu falar uma coisa para você agora. Eu falei que são 4 eus e um estrangeiro. Permita falar do estrangeiro agora. Tem um estrangeiro na história. Tem um estrangeiro. Ele parece com a gente. Ele tem a mesma natureza da gente. Ele tem as mesmas necessidades que a gente. Ele tem sono, ele tem fome, ele se cansa, ele é como ele tem as mesmas molduras físicas que nós, mas ele não é como nós. Ele é estrangeiro nessa terra. Ele é diferente, a sua natureza é santa e pura. Nós temos na história, de maneira intencional, um estrangeiro. Entra um estrangeiro na história. Observe o texto aí. E de novo, genérico. De novo o uso da palavra certo samaritano. O que eram os samaritanos? Odiados, estrangeiros. Certo samaritano que seguia o quê? O seu caminho. O seu caminho. Passou-lhe como? Longe, distante e diferente. Passou-lhe perto. Perto está o Senhor. Ele deixou a sua glória, deixou o resplendor da sua glória. Isso se chama Igreja Unida, o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. O estrangeiro aqui não é ninguém mais do que Jesus Cristo. Não tem as mesmas lógicas que nós. Não concatena as ideias da mesma maneira que nós fazemos. A sua natureza não está atrelada nem agarrada a nenhuma natureza pecaminosa. A natureza dele é livre, como livre é o próprio Deus. Por isso que as confissões de fé usam a palavra beneplácito. Por isso, se você ler a confissão de fé do Westminster, você vai entender o beneplácito da sua vontade. Esse homem é livre, ele é samaritano, mas ele resolveu passar perto do doente, do ferido, do semi-morto. Será se você já teve contato com o estrangeiro? E olha o que ele fez. O estrangeiro não só passou perto, diz o texto, que vendo, e uma das palavras mais fortes da Bíblia, é quando o amor entra em movimento, os teólogos chamam de compaixão. A propulsão, a turbina do amor de Deus é sua compaixão. Compadeceu-se dele. O texto segue dizendo, e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, que é aquilo que nós chamamos da doutrina e representação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O óleo que cura e o vinho que dá alegria. Isso é o Espírito Santo que Deus coloca em cada um de nós, colocando sobre o seu próprio animal, sobre os seus próprios custos. Levou para uma hospedaria, e não só isso, tratou dele. No dia seguinte,
Depois dos tempos naturais de recuperação, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. É o estrangeiro que muda a história de todos os eus anteriores. É o estrangeiro que faz a diferença. Porque é o estrangeiro que coloca em nós o Espírito Santo. É o estrangeiro que cura a nossa alma. Como unida poderá existir um crente que não fala com outro? Como poderá unida existir uma pessoa que está de mal de outra pessoa? Como unida pode existir um cristão que recebeu o Espírito Santo, que foi visitado por esse estrangeiro maravilhoso, que foi curado a alma, ter a vida interior tão bagunçada? Eu vos pergunto hoje, 125 anos dessa igreja, quando o estrangeiro entra na nossa vida, quando aquele que nasce em Belém da Judeia, Belém Efrata, de modo algum é menor das terras de Judá, de maneira nenhuma é o povo mais humilde, porque de ti nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai restaurar o seu povo, que vai salvar o seu povo. Nele converge toda a virtude de Deus, porque nele habita toda a plenitude de Deus, e ele é o poderoso, o único que pode nos arrancar da beira do caminho, colocar de volta na nossa história, para que a nossa vida seja para a glória dele, aleluia. Quantas vezes o estrangeiro pousou na sua vida? Religião não faz esse encontro. É algo profundo. A maioria de nós, irmãos, nunca teve um encontro com ele. É por isso que Jesus adverte na antessala do inferno: eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Eu tenho a carteirinha da Unida. Aqui o cartão de dízimo. Não sei se aqui tem pessoal anota o dízimo e assina. Olha, eu dei 12 meses, ainda dei oferta. Eu não conheço você. Você ainda é o eu semi-morto, você ainda é o eu salteador. Você ainda é o eu. Sabe por quê? Porque aquele homem semi-morto, irmãos, uma maioria de nós, quando ele se curasse, ele queria a vingança. Ele queria devolver o que ele passou naquele homem. É assim que a maioria do ser humano pensa. Mas agora ele foi tratado pelo estrangeiro. Aquele que veio a esse mundo sem pecado. Aquele que na cruz e na agonia da morte diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será se você é cristão mesmo? Será se você conhece a Deus e tem experimentado da presença dEle? Porque se é assim, aqui vai o último eu. São 4 eus e um estrangeiro. Qual é esse último eu? Diz o texto que o quarto eu, o primeiro eu é o eu semi-morto. O segundo eu é o eu ladrão ou salteador. O terceiro eu é o eu religioso. Agora se encontrou o estrangeiro. Qual é o eu que nasce do estrangeiro? É o eu misericordioso. Olha o que diz o texto. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou? De quê? De quê, igreja? De quê, igreja? Mais forte, do que, igreja? O que usou de quê, igreja? O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e procede tu igualmente. Você é misericordioso. Você ama pessoas que não merecem o seu amor. Porque a sua fé não será testada nas pessoas que são legais. Nós éramos inimigos de Deus. Nós merecíamos a morte, a cruz e a condenação eterna. Quantos de nós amam o seu inimigo? Quantos de nós aqui poderia parar para ajudar alguém
na beira do caminho, que você sabe que tem uma posição política diferente da sua, ou uma posição teológica diferente da sua. O que dizer da IPB agora que as questões políticas estão fulviando, porque há uma sucessão, possivelmente, do presidente da igreja? Você ajudaria quem não pensa igual você? Ou quem fez algo muito ruim para com você? Ou para quem golpeou você e deixou à beira do caminho e quase leva você à desgraça total? O que você faria? Que naipe de crente é você? Que tipo de vida você leva? Você tem raiva até do seu pai? Tem raiva da sua mãe? Você não consegue falar com seus irmãos e você veio aqui levantar a mão e dizer que Jesus Cristo é maravilhoso? Você nunca encontrou o estrangeiro. Você não sabe o que é o Espírito Santo. O eu misericordioso é alguém que sabe o que era. Tem convicção dos seus pecados e da sua vida pregressa. De tudo quanto fez de errado, de como você merecia o inferno. Mas Deus sendo rico em quê, igreja? Mas Deus sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com quem nos amou. O grande amor que Ele amou a cada um dos seus, pregando Jesus naquela cruz. Dando a vida por nós, pagando a dívida. Para que você se levantasse daquela beira do caminho e voltasse ao caminho, não para ser um arrogante, não para ser alguém cheio de empáfia, mas que você se levantasse daquele caminho dizendo, quem eu posso ajudar? A história de Davi, quando ele levanta um dia e vê que o seu reino está bem, ele pergunta ao seu servo maior e diz, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia para com ele? Existe alguém? Existe Mefibosete. Existe alguém que é aleijado de ambos os pés. Chama Mefibosete, restitui tudo para ele e põe Mefibosete para sentar à mesa comigo. Você é misericordioso? O eu misericordioso é a implicação natural do nosso encontro verdadeiro com Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Olha para dentro de você. Não olha para o lado e nem olha para quem não veio. Olha para a sua história. Brevemente, o mundo se vai para todos nós. Todos nós vamos ter que acertar as contas da nossa vida. Quantos cristãos essa noite olharam site pornográfico? Quantos de nós estamos traindo de alguma forma ou não os nossos amigos e amigos, esposa, filhos? Quantos de nós passaram a semana e não tivemos nenhuma experiência com Deus e a nossa vida devocional foi um fracasso? Quantos de nós passamos meses sem ajudar ninguém, sem cuidar de ninguém? E achamos que somos crentes? Olha, a morte vem como um ladrão para cada um de nós. Ela chega na noite, na madrugada, num acidente. Ela chega numa queda em casa, no banheiro. Ela chega sorrateiramente para todos. Mas aqui você tem a oportunidade não de acertar todas as coisas, porque em Cristo Jesus já foram acertadas. Você precisa reconhecer que você não consegue. Você precisa reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Você precisa entender que se você faz alguma coisa boa, é porque a graça de Deus fez através de você. Você tem que ser chamado a ser como um estrangeiro nesse lugar. Por isso que os nossos hinos são lindos, por isso que Abraão é uma representação de nós. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para onde vou.
Nós somos forasteiros, peregrinos. Esse mundo não é nosso, aqui não é a nossa casa. Aqui não é Jerusalém. Aqui não é aquela que desce ataviada como noiva do céu, a nossa cidade santa, a nossa pátria. Estamos aqui como estrangeiros, nós somos imigrantes. A nossa natureza é diferente, a nossa lógica é diferente, a maneira como nós fazemos as coisas é diferente. Nós somos cristãos. Eu queria que você saísse daqui como alguém que realmente teve um encontro com o estrangeiro, que cuidou, que tratou de você e que curou a sua alma. Levante os seus olhos para mim. Eu coloquei você em pé para você escutar esse exemplo. Por favor. Eu sei que alguns estão cansados. Olha para mim. Eu conheci uma moça que impactou a minha vida. Eu conheci lá no Nepal. Ela usa uma prótese no lugar dos órgãos genitais. Ela foi vendida com 6 anos de idade para uma cidade na Índia, que é a cidade da prostituição. Essa cidade tem 40 mil pontos de prostituição. Ela foi vendida dos 6 anos até os 12 anos. Ela manteve relação sexual com o homem aproximadamente 6 vezes por dia. Ela foi estrupada 6 vezes. Mas o pior não é isso. O pior é que ela foi vendida pelos seus pais por $25. Nós trabalhamos com um grupo no Nepal e na Ásia que resgata essas meninas. E ela foi resgatada por um ex-marshal, um ex-FBI, infiltrado nesses prostíbulos. Ela foi resgatada por ele e levada de volta a um abrigo nas montanhas. E lá ela ouviu falar de Jesus. O estrangeiro. O Espírito Santo impactou a vida dela. Ela voltou a estudar. Ela aprendeu inglês. Ela se tornou uma professora, fez mestrado. Montou um colégio na sua cidade. E sabe de quem ela cuida? Ela cuida dos pais. Dos pais que a venderam. Dos pais que destruíram a sua infância. E você quer falar de cristianismo comigo? Fala de cristianismo com essa pessoa. Ela vai dizer, pastor, Jesus me amou tanto. Eu só amo um pouquinho os meus pais. Como não os perdoar? Como não cuidar deles? O que usou de misericórdia. Sai daqui hoje, daquela porta. Não para apontar o dedo, julgar as pessoas, matar as pessoas. Mas para usar de misericórdia. Você vai poder dizer a verdade, você vai poder ser firme contra o pecado. Tudo isso é bom e tem que ser. Mas seja com misericórdia. Porque você encontrou o estrangeiro. O estrangeiro mudou a sua história. Pai eterno, que o teu Espírito coloque essa palavra no coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Apesar de ter pregado essa mensagem, eu não sou melhor do que eles. Eu sou igual a eles. Deus amado, essa palavra também é para mim. É a tua palavra que é para todos nós, indistintamente. Deus amado, que saiamos daqui hoje, Deus amado, jogando fora os eus do pecado, os eus do homem caído, e abraçando o eu regenerado, o eu nascido em Cristo Jesus. Nos faz ser diferentes, Pai. Depois de 125 anos, renova-nos no Senhor, renova-nos nas perspectivas do Senhor. Deus amado, enche-nos de graça e misericórdia, para que o cristianismo não seja apenas uma bandeira, não seja apenas um partido, mas que ele seja a nossa vida, mas que ele esteja impregnado em nós. Deus amado, que nós e o teu evangelho, em algum ponto, sejam a mesma coisa. Nós precisamos de ser misericordiosos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém.
Dá um abraço no seu irmão e na sua irmã, um abraço caloroso, misericordioso, um abraço cheio de vida. Obrigado, Nida, obrigado, reverendo Roster, Deus te abençoe.